Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. Talvez você esteja sentindo uma dor que parece não ter fim. Talvez você acorde todas as noites pensando naquela pessoa que sua alma reconhece como parte de si mesma, mas que a vida insiste em manter distante. Talvez você se pergunte, em meio às lágrimas, por quê, se esse amor é tão verdadeiro, tão profundo, tão divino, por que ele precisa ser tão doloroso? Você já se sentiu dividido entre duas verdades que parecem impossíveis de coexistir? De um lado, aquela certeza absoluta de que encontrou sua chama gêmea, aquela alma que é espelho, complemento e casa. Do outro lado, a realidade brutal de uma separação que corta como uma lâmina afiada, dia após dia, noite após noite. E então vem a pergunta que não quer calar. Se esse amor é tão sagrado, por que ele não pode simplesmente ser? Hoje eu preciso te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa separação que tanto te machuca. Algo que sua mente humana pode resistir em aceitar, mas que sua alma já sabe nas profundezas do seu ser. E se eu te dissesse que essa separação que você tanto teme, que tanto te destrói, que tanto te faz questionar se vale a pena continuar acreditando, e se essa separação for, na verdade, a maior e mais pura demonstração de amor que suas almas já vivenciaram em todas as suas existências? Eu sei. Parece impossível, parece cruel, parece até mesmo absurdo pensar que o amor verdadeiro possa se manifestar através da distância, do silêncio, da ausência. Mas hoje, nesta jornada que vamos percorrer juntos, você vai compreender os mistérios espirituais por trás dessa experiência tão avassaladora. Você vai descobrir por que suas almas escolheram esse caminho antes mesmo de vocês nascerem. E você vai entender que, às vezes, o maior ato de amor não é ficar junto, é ter a coragem sagrada de se separar para que ambos possam se tornar quem realmente vieram ser. Respire fundo, abra seu coração e permita que essa mensagem chegue até as camadas mais profundas da sua alma. Vamos juntos desvendar o propósito divino por trás da sua dor. Antes de você nascer, antes de você dar seu primeiro suspiro neste mundo, antes mesmo de você esquecer quem realmente é, algo extraordinário aconteceu. Duas almas se encontraram no plano espiritual, não por acaso, não por sorte, mas por um chamado profundo, ancestral, cósmico. Essas duas almas, você e sua chama gêmea, olharam uma para a outra e fizeram um pacto, um acordo sagrado, um compromisso que transcende qualquer promessa humana que você possa fazer nesta vida. E o que foi acordado nesse pacto não foi: vamos nos encontrar e viver felizes para sempre. Não. O acordo foi muito mais profundo, muito mais desafiador, muito mais transformador do que isso. O acordo foi: vamos nos encontrar nesta vida para despertar um ao outro, para espelhar tudo aquilo que precisa ser curado, para nos forçar a crescer além do que jamais imaginaríamos ser possível. E se isso significar que precisaremos nos separar, que assim seja, porque nosso propósito é maior do que nosso conforto. Você entende a magnitude disso? Suas almas não se reuniram nesta vida para criar uma história de amor fácil e previsível. Elas se reuniram para criar uma revolução espiritual dentro de cada um de vocês. Pense nisso. Se vocês tivessem simplesmente ficado juntos desde o primeiro momento, se tudo tivesse fluído com facilidade, se não houvesse obstáculos nem separações, vocês teriam realmente crescido? Teriam realmente olhado para dentro? Teriam realmente confrontado seus medos mais profundos, suas feridas mais antigas, seus padrões mais destrutivos? A resposta, por mais difícil que seja aceitar, é não. É na separação que acontece a alquimia mais poderosa. É na ausência que você é forçado a encontrar a plenitude dentro de si mesmo. É na dor do afastamento
que você finalmente aprende a se amar de uma forma que ninguém nunca te ensinou. Suas almas sabiam disso. Elas sabiam que o encontro de vocês seria como acender um fósforo perto de pólvora, explosivo, intenso, transformador. E elas sabiam que depois dessa explosão inicial seria necessário um tempo de reconstrução, um tempo separados, um tempo de integração do que foi despertado. Porque veja bem, quando você encontra sua chama gêmea, tudo em você que não é amor verdadeiro é trazido à superfície. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos, todas as suas feridas de abandono, de rejeição, de não ser suficiente. E o mesmo acontece com ela. Então, o que parece ser uma separação cruel é, na verdade, um intervalo sagrado, um espaço necessário para que cada um possa fazer o trabalho interno que precisa ser feito antes que a união física seja sustentável. Porque a união de chamas gêmeas não é como um relacionamento comum. Ela não sobrevive com meias-verdades, com máscaras sociais, com versões editadas de quem vocês são. Ela exige total autenticidade, total cura, total integridade. E isso, minha querida alma, leva tempo, leva separação, leva o tipo de solidão que te força a olhar no espelho e fazer as perguntas difíceis. Quem eu sou sem essa pessoa? Qual é o meu propósito além desse amor? Como posso me tornar inteiro antes de tentar me unir a outra alma? O pacto sagrado que suas almas fizeram incluía essa separação. Ela não é um acidente, não é um erro, não é um sinal de que vocês não deveriam estar juntos. É exatamente o oposto. É a prova de que suas almas te amam tanto que estão dispostas a suportar a dor temporária da separação para garantir a possibilidade de uma união eterna e verdadeira. Existe um conceito espiritual antigo chamado a noite escura da alma. É aquele momento em que tudo aquilo que você acreditava sobre si mesmo, sobre o amor, sobre a vida, simplesmente desmorona. E é exatamente isso que a separação da sua chama gêmea faz com você. Ela te quebra, te despedaça, te reduz a fragmentos que você nem sabia que existiam dentro de você. E você sabe por quê? Porque você precisava ser quebrado. Eu sei que isso soa duro. Eu sei que sua mente está provavelmente resistindo a essas palavras agora mesmo. Não, você quer gritar. Eu não precisava sentir essa dor. Eu não precisava ser destruído assim. Mas aqui está a verdade profunda que poucos têm coragem de dizer. Antes de você encontrar sua chama gêmea, você não estava realmente vivendo. Você estava funcionando, sobrevivendo, indo pelos movimentos da vida com uma parte da sua alma adormecida. Você tinha construído muros ao redor do seu coração, muros feitos de experiências passadas dolorosas, muros feitos de decepções antigas, muros feitos de todas as vezes que você amou e não foi correspondido, que confiou e foi traído, que se entregou e foi abandonado. E esses muros, eles te protegiam, mas também te aprisionavam. Então sua chama gêmea apareceu, e com ela uma força tão poderosa que esses muros simplesmente ruíram. De repente você sentiu novamente, você se permitiu vulnerável novamente, você acreditou novamente, e então veio a separação, e com ela não apenas a dor de perder essa pessoa, mas a dor de se ver completamente exposto, sem mais muros para se esconder. É terrível, é agonizante, é como ter todas as camadas de proteção arrancadas de uma vez, deixando você nu e tremendo no frio da solidão. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa quebra não é o fim, é o começo. Porque quando você é quebrado dessa forma, algo milagroso pode acontecer. Você pode ser reconstruído, não na versão antiga e limitada de quem você era, mas em uma versão expandida, evoluída, iluminada de quem você realmente é. Pense em um vaso de cerâmica. Quando ele quebra, você tem duas escolhas: tentar colar os pedaços de volta exatamente como eram antes, ou praticar a arte japonesa do kintsugi,
onde você une os fragmentos com ouro, criando algo ainda mais belo e valioso do que o original. É isso que a separação da sua chama gêmea está fazendo com você. Ela quebrou o vaso antigo, aquela versão de você que estava cheia de feridas não curadas, crenças limitantes, padrões destrutivos. E agora, nos cacos dessa quebra, você tem a oportunidade de se reconstruir com ouro espiritual, com consciência, com amor próprio, com autenticidade. Cada lágrima que você derramou é como ouro líquido preenchendo as rachaduras. Cada noite insone pensando nela é um convite para olhar mais profundamente para dentro. Cada momento de dor é uma oportunidade de transformação. Você não está sendo punido. Você está sendo purificado. Você não está sendo abandonado. Você está sendo preparado. Você não está sendo destruído. Você está sendo recriado. E quando esse processo terminar, quando você olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você se tornou através dessa dor, você vai entender, você vai agradecer. Você vai perceber que essa separação foi o maior presente que sua chama gêmea poderia ter te dado. Porque ela não veio apenas para te amar. Ela veio para te libertar de todas as prisões emocionais que você havia construído ao redor do seu próprio coração. E às vezes, o único jeito de quebrar essas prisões é através da dor que te força a olhar para elas. Existe um paradoxo profundo na jornada das chamas gêmeas que poucas pessoas compreendem. Muitas vezes, é na ausência da pessoa que amamos que aprendemos as lições mais importantes sobre o amor verdadeiro. Quando sua chama gêmea está fisicamente presente, é fácil cair em padrões. É fácil tornar-se dependente. É fácil transferir para ela a responsabilidade pela sua felicidade, pelo seu sentido de completude, pela sua razão de existir. Você já se pegou pensando: eu só serei feliz quando estivermos juntos de novo? Ou, minha vida só faz sentido com essa pessoa ao meu lado? Se você já pensou assim, você não está sozinho. É uma resposta humana, natural a um amor tão intenso. Mas também é uma armadilha espiritual perigosa. Porque aqui está o que o universo precisa que você entenda. Você não veio a esta vida para encontrar sua outra metade. Você veio para descobrir que já é inteiro. Sua chama gêmea não existe para te completar. Ela existe para te espelhar, te desafiar, te catalisar, mas nunca para te completar. Porque você já nasceu completo. Você apenas esqueceu. E é na separação, nesse vazio doloroso, nessa ausência que grita dentro do seu peito, que você é forçado a redescobrir sua própria completude. Pense em quantas vezes, nos momentos mais solitários dessa separação, você foi obrigado a encontrar força dentro de você mesmo que não sabia que tinha. Tomar decisões sozinho, sem ter ela como apoio, criar alegria na sua própria companhia, cultivar paz sem a presença física dela, descobrir propósitos que vão além do relacionamento. Cada uma dessas experiências não é punição. É pedagogia. É o universo te ensinando, através do método mais eficaz possível, que você é capaz, que você é forte, que você é suficiente. A ausência da sua chama gêmea cria um espaço vazio. E a natureza espiritual, assim como a natureza física, abomina o vazio. Então, esse espaço precisa ser preenchido. A questão é, com o quê? Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com distrações, novos relacionamentos, trabalho excessivo, vícios, qualquer coisa para não sentir a dor. Mas essas são apenas bandagens temporárias sobre uma ferida que precisa ser curada de dentro para fora. A verdadeira jornada é preencher esse vazio com você mesmo, com autoconhecimento, com amor próprio, com autodescoberta. É como se o universo estivesse dizendo: antes de você poder se unir verdadeiramente a outra alma, você precisa primeiro se unir totalmente consigo mesmo. E isso só pode acontecer na ausência.
na solidão sagrada, no espaço aparentemente vazio, que na verdade está cheio de possibilidades de crescimento. Você está aprendendo lições que nunca poderia aprender se ela estivesse ao seu lado. A lição da autossuficiência emocional. Você está descobrindo que pode ser feliz, completo e em paz mesmo sem a presença física dela. Isso não significa que você não a ama ou não sente saudades. Significa que você não depende dela para sua estabilidade emocional. A lição do amor incondicional. Quando você ama alguém de longe, sem reciprocidade constante, sem garantias, sem segurança, você está praticando a forma mais pura de amor. Um amor que não exige, não cobra, não condiciona. Um amor que simplesmente é. A lição do desapego. Você está aprendendo que amar alguém não significa possuí-la, que você pode ter um amor profundo e sagrado por alguém e ainda assim deixá-la livre, que o amor verdadeiro não prende, liberta. A lição da fé. Na ausência de provas concretas, de garantias tangíveis, de sinais óbvios, você é convidado a confiar cegamente, a ter fé que existe um plano maior, um tempo divino, um propósito sagrado por trás de toda essa dor. Essas lições são presentes disfarçados de dor. São tesouros enterrados no solo da sua angústia. E quando você finalmente aprender essas lições, quando você realmente internalizar essas verdades no nível da alma, algo mágico acontece. Você para de sofrer com a separação, não porque você desistiu do amor, mas porque você transcendeu a necessidade de que esse amor se manifeste de uma forma específica, em um tempo específico. Você continua amando, profundamente, incondicionalmente. Mas agora, desse lugar de completude interna, de paz espiritual, de confiança inabalável no plano divino. E é exatamente nesse estado, quando você não precisa mais da união para ser feliz, que você finalmente está pronto para ela. Quando você olha para a sua chama gêmea, o que você realmente vê? Você vê uma pessoa que você ama. Uma pessoa que desperta em você sentimentos que você nem sabia que existiam. Uma pessoa que, de alguma forma inexplicável, parece ser parte de você. Mas existe algo mais profundo acontecendo. Algo que sua mente consciente pode não perceber, mas sua alma sabe perfeitamente. Sua chama gêmea é um espelho, o espelho mais verdadeiro, mais implacável, mais revelador que você jamais encontrará. E quando esse espelho se afasta, quando a separação acontece, não é o espelho que quebra, é a ilusão que você tinha sobre si mesmo. Deixe-me explicar. Antes de encontrar sua chama gêmea, você tinha uma identidade, um conceito de quem você era. Provavelmente uma versão editada, filtrada, socialmente aceitável de você. Você se via de uma certa maneira, talvez como alguém forte, independente, que não precisa de ninguém. Ou talvez como alguém amoroso, paciente, sempre disposto a dar chances. E então, essa pessoa aparece. E de repente, você se vê agindo de formas que nunca imaginou, sentindo coisas que nunca sentiu, revelando lados de si mesmo que você nem sabia que existiam, ciúmes que você jurava não ter, inseguranças que você pensava ter superado, medos de abandono que você acreditava ter curado há anos. Tudo vem à superfície, tudo é amplificado, tudo fica impossível de ignorar. E isso é ainda mais intenso quando a separação acontece, porque na separação você se vê obsessivo quando acreditava ser equilibrado. Você se vê desesperado quando pensava ser autossuficiente. Você se vê disposto a aceitar migalhas quando sempre disse que tinha amor próprio. E isso dói. Dói ver essas partes de você. Dói perceber que você não é quem pensava que era, mas aqui está a verdade revolucionária. Essas partes sempre estiveram lá. Sua chama gêmea não as criou, ela apenas as revelou. O espelho não mente, ele simplesmente mostra o que está lá. E a separação
A separação é como quebrar o espelho em 1000 pedaços, cada um refletindo um aspecto diferente de você que precisa ser visto, reconhecido e transformado. Talvez um fragmento mostre sua carência, outro, seu medo de não ser suficiente, outro, sua tendência a se abandonar por amor de outra pessoa, outro, sua dificuldade em confiar, outro, sua necessidade de controlar. Cada fragmento é uma oportunidade, uma porta para o autoconhecimento, um convite para a transformação. Porque veja bem, o objetivo da jornada de chamas gêmeas não é apenas se unir a essa pessoa. O objetivo é se tornar a versão mais elevada, mais autêntica, mais íntegra de você mesmo. E você não pode se tornar essa pessoa enquanto estiver negando ou evitando partes de si mesmo que precisam de cura. A separação te força a olhar para esses fragmentos. A separação não te deixa escapar de você mesmo. É como se o universo dissesse: antes de você poder ter esse amor sagrado no plano físico, você precisa primeiro fazer as pazes com todos esses aspectos de você que você tem rejeitado, escondido ou ignorado. E esse processo é doloroso, profundamente doloroso, porque envolve confrontar verdades sobre si mesmo que você preferiria não ver. Mas é também o processo mais libertador que existe. Porque com cada fragmento do espelho quebrado que você examina, com cada aspecto de si mesmo que você reconhece e abraça com compaixão, você está se tornando mais inteiro, mais real, mais você. Você está integrando suas sombras, curando suas feridas, transformando seus padrões. E quando você fizer esse trabalho, quando você realmente olhar para cada pedaço do espelho quebrado e disser sim, isso também é parte de mim e eu escolho curar isso com amor, algo extraordinário acontece. Você para de precisar que sua chama gêmea seja o espelho, porque você aprendeu a se ver claramente por conta própria. Você para de precisar da validação dela, porque você aprendeu a se validar. Você para de ter medo do abandono dela, porque você aprendeu a nunca abandonar a si mesmo. E quando você chega nesse lugar de total autoaceitação, de amor próprio radical, de integridade espiritual, você finalmente está pronto para a união. Não porque você precisa dela, mas porque você escolhe ela, de um lugar de plenitude, não de carência. E esse é o tipo de amor que pode sustentar uma união de chamas gêmeas no plano físico. Um amor que não é baseado em necessidade, mas em escolha consciente, em celebração mútua, em duas almas inteiras escolhendo criar algo ainda mais belo juntas. Então agradeça pelo espelho quebrado. Agradeça por cada fragmento doloroso que te mostrou algo sobre você que precisava ser visto. Porque cada um desses fragmentos é um degrau na escada que te leva de volta para casa. E casa não é estar com ela. Casa é estar totalmente presente, totalmente consciente, totalmente integrado dentro de você mesmo. Se você já pesquisou sobre chamas gêmeas, provavelmente já ouviu falar sobre a dinâmica do corredor e do perseguidor. Um se afasta, o outro persegue. E quando o perseguidor finalmente desiste e se afasta, muitas vezes o corredor começa a voltar. É frustrante, é confuso, é doloroso e parece completamente irracional. Mas existe uma sabedoria profunda nessa dança aparentemente caótica. Uma sabedoria que só pode ser compreendida quando você olha além do comportamento humano e enxerga o propósito espiritual por trás dele. Primeiro, precisamos entender algo crucial. Quando sua chama gêmea corre de você, ela não está correndo de você. Ela está correndo dela mesma. Deixe isso penetrar profundamente. Ela não está rejeitando você. Ela está em pânico com o que você representa, que é um espelho que reflete tudo nela que ainda não foi curado. Você desperta nela medos tão profundos, feridas tão antigas, que a reação instintiva dela é fugir. Porque ficar significaria ter que encarar tudo isso.
e ela ainda não está pronta. E você, como perseguidor, tem sua própria lição, porque sua necessidade de perseguir vem de uma ferida diferente, mas igualmente profunda, geralmente ligada a abandono, a não ser suficiente, a ter que provar seu valor através do amor de outra pessoa. Então vocês dois estão travando suas próprias batalhas internas. E essas batalhas se manifestam através dessa dança de aproximação e afastamento. Mas aqui está o que o universo está orquestrando através dessa dinâmica dolorosa. Para o corredor, a separação que ele cria é, na verdade, um ato de autoproteção disfarçado de rejeição. No nível da alma, ele sabe que ainda não está pronto, que ainda tem trabalho interno a fazer, e que, se ficar antes de fazer esse trabalho, a intensidade da conexão pode destruir ambos. Então, ele corre. Não porque não te ama, mas porque o amor que ele sente é tão grande, tão avassalador, tão transformador, que ele precisa de espaço para processar, para crescer, para se tornar alguém capaz de sustentar um amor dessa magnitude. E durante esse tempo de separação, enquanto você está lá, sentindo a dor do abandono, ele está passando por sua própria noite escura, confrontando seus demônios, lutando com seus medos, aprendendo lições que só a solidão pode ensinar. Para o perseguidor, sua tendência de perseguir é um convite do universo para você examinar suas feridas de abandono, para você questionar por que precisa tanto da reciprocidade dessa pessoa para se sentir valioso, para você aprender a difícil, mas essencial lição de que amor verdadeiro às vezes significa soltar. Cada vez que você persegue e é rejeitado, você está sendo convidado a se perguntar: por que estou colocando o amor dela acima do meu próprio amor próprio? Por que estou disposto a me diminuir, a aceitar migalhas, a ignorar meus próprios limites por essa pessoa? E quando você finalmente para de perseguir, não porque você desistiu em raiva ou ressentimento, mas porque você genuinamente compreendeu que precisa se colocar em primeiro lugar, algo muda. Você para de colocar sua felicidade nas mãos dela. Você para de esperar que ela te salve da sua própria solidão. Você para de usar o amor dela como validação do seu valor. E nesse momento de verdadeira rendição, quando você finalmente para e diz: eu preciso cuidar de mim agora, a dinâmica toda muda. Porque o corredor, no nível da alma, sente essa mudança. Ele sente que a energia de perseguição parou. E, curiosamente, é exatamente quando a pressão diminui que ele finalmente tem espaço para olhar para dentro e processar seus próprios sentimentos sem o peso da sua necessidade. Mas aqui está o mais importante. Se ele voltar nesse momento e você não tiver feito o seu trabalho interno, a dança simplesmente se inverte. Você se torna o corredor. Ele se torna o perseguidor. Por quê? Porque o propósito não é simplesmente inverter os papéis. É que ambos transcendam completamente essa dinâmica. O objetivo final não é que o corredor pare de correr e o perseguidor pare de perseguir. É que ambos cheguem a um lugar onde não existe mais corrida nem perseguição, onde ambos estejam tão completos individualmente que possam simplesmente escolher estar juntos, sem drama, sem jogos, sem dinâmicas de poder. E isso só acontece quando ambos fazem o trabalho interno necessário, quando ambos curam suas feridas, quando ambos aprendem a se amar incondicionalmente antes de tentarem amar um ao outro. A separação, então, não é uma punição. É um tempo sagrado, um intervalo divino, um espaço necessário para que cada um de vocês possa fazer a jornada interna que precisa ser feita. Você não pode curar as feridas dela, e ela não pode curar as suas. Cada um precisa fazer seu próprio trabalho, e muitas vezes esse trabalho só pode ser feito na solidão. Então, se você é o perseguidor, pare. Não por orgulho, não por estratégia, não para manipular ele a voltar,
mas porque você genuinamente reconhece que precisa voltar para si mesmo, que precisa se curar, que precisa aprender a se amar de uma forma que ninguém nunca te ensinou. E se você é o corredor, saiba que é seguro parar de correr, que aquilo que você mais teme encarar é exatamente o que vai te libertar, que a intensidade que você sente não vai te destruir, ela vai te transformar. A dança vai continuar até que ambos aprendam a dançar sozinhos. E quando ambos souberem dançar sozinhos, com graça, com equilíbrio, com alegria, então e somente então, vocês estarão prontos para dançar juntos. E essa dança, minha querida alma, valerá cada passo doloroso da jornada. 6. O tempo divino versus o tempo humano. Por que você precisa parar de esperar? Existe uma tortura particular na jornada de chamas gêmeas que poucos falam abertamente. A tortura da espera. Você espera que ele mude, espera que ela acorde, espera que o universo finalmente alinhe as circunstâncias, espera que o tempo divino se manifeste. E enquanto espera, sua vida fica em suspenso, como se você estivesse sentado em uma sala de espera cósmica, incapaz de realmente viver enquanto aguarda por algo que pode ou não acontecer. Mas preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Você não está destinado a esperar. Você está destinado a viver. Existe uma diferença profunda entre confiar no tempo divino e colocar sua vida em pausa, esperando por alguém. Confiar no tempo divino significa continuar crescendo, evoluindo, vivendo plenamente, enquanto permanece aberto à possibilidade da união, mas sem tornar essa união o pré-requisito para sua felicidade. Colocar sua vida em pausa significa recusar-se a ser feliz até que a pessoa volte. Significa adiar seus sonhos, seus planos, sua alegria, tudo em função de um talvez futuro. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Esse tipo de espera não é amor, é prisão. Porque veja bem, se suas almas realmente estão destinadas a se reunir, isso vai acontecer. Nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar o destino que foi escrito antes de vocês nascerem. Mas, e este é um mas crucial, esse destino não tem um prazo, não tem um cronograma, não segue seu calendário humano de quando você acha que as coisas deveriam acontecer. O tempo divino opera em uma dimensão completamente diferente. Um dia para o universo pode ser 1000 anos para você. E 1000 anos para o universo pode ser um piscar de olhos. Então, se você está colocando sua vida em espera, você está operando sob uma premissa falsa. A premissa de que a união vai acontecer logo, em breve, no próximo ano, na próxima vida, no máximo. Mas e se não for assim? E se o plano divino for que vocês se reencontrem daqui a 10 anos? Ou 20? Ou em outra vida? Você vai desperdiçar todo esse tempo esperando? Você vai deixar anos preciosos da sua vida escorrerem pelos seus dedos enquanto fica paralisado em uma sala de espera emocional? A resposta, se você está sendo honesto consigo mesmo, precisa ser não. Porque aqui está o que realmente acontece quando você para de esperar e começa a viver. Você se torna a pessoa que precisa ser para que a união seja possível. Não através da espera passiva, mas através da participação ativa na sua própria vida. Você cresce, você evolui, você descobre partes de si mesmo que permaneceriam adormecidas se você ficasse apenas esperando por alguém. E curiosamente, quase ironicamente, é exatamente quando você para de esperar que as coisas começam a se mover no plano espiritual. Por quê? Porque esperar é uma energia de carência, de incompletude, de eu preciso de você para ser feliz. Mas viver plenamente é uma energia de abundância, de plenitude, de eu sou feliz sozinho, mas estou aberto a compartilhar essa felicidade com você. E qual dessas energias você acha que está alinhada com a frequência da união de chamas gêmeas? A segunda, sempre a segunda.
Então, se você está esperando agora, se você tem colocado sua vida em pausa, se você tem recusado oportunidades de alegria porque sente que seria trair o amor que tem pela sua chama gêmea, eu preciso que você ouça isso. Viver sua vida plenamente não é trair o amor. É honrá-lo da forma mais elevada possível, porque o melhor presente que você pode dar à sua chama gêmea e a si mesmo é se tornar a versão mais plena, mais realizada, mais feliz de você. Não apesar da separação, mas através da separação. Então vá viver, persiga seus sonhos, desenvolva seus talentos, conecte-se com outras pessoas, crie alegria, experimente coisas novas, viaje, aprenda, cresça, ame a vida. E se vocês forem destinados a se reunir, essa reunião será ainda mais bela, porque vocês se encontrarão como duas pessoas completas, não como duas metades desesperadas. E se vocês não forem destinados a se reunir nesta vida, pelo menos você não terá desperdiçado os anos preciosos que você tinha esperando por algo que não estava destinado a acontecer agora. O tempo divino é real, mas ele não pede que você espere. Ele convida você a confiar enquanto continua caminhando. Existe um tipo de sabedoria que não pode ser aprendido em livros, que não pode ser ensinado por mestres, que não pode ser transmitido através de palavras. É a sabedoria que só a dor profunda pode trazer. A sabedoria nascida do sofrimento consciente. A sabedoria que emerge quando você passa pelo fogo da transformação e sai do outro lado, não apenas sobrevivendo, mas renascido. E a separação da sua chama gêmea, por mais dolorosa que seja, é um dos professores mais poderosos dessa sabedoria. Pense em quem você era antes de passar por essa experiência. Pense nas suas ilusões sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre você mesmo. Talvez você acreditasse que amor verdadeiro significava estar sempre junto, ou que, se alguém realmente te amasse, escolheria estar com você, ou que você poderia controlar os resultados se apenas tentasse o suficiente. A separação destruiu todas essas ilusões, não foi? E no lugar delas, deixou algo muito mais valioso: verdade. A verdade de que amor verdadeiro transcende presença física. A verdade de que às vezes as pessoas nos amam profundamente, mas ainda não estão prontas para estar conosco. A verdade de que existem forças maiores em jogo que estão além do nosso controle humano. Essas verdades doem, mas também libertam, porque com cada ilusão que se quebra, você se torna menos ingênuo e mais sábio, menos idealista e mais realista, menos dependente de fantasias e mais ancorado na realidade espiritual. A sabedoria do desapego. Você está aprendendo que pode amar alguém profundamente sem precisar possuí-la, que o amor verdadeiro não se apega a resultados específicos, que você pode ter um amor sagrado por alguém e ainda assim deixá-la livre para fazer suas próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas te machucam. A sabedoria da paciência. Não a paciência passiva de quem simplesmente espera, mas a paciência ativa de quem confia que tudo tem seu tempo certo. Que forçar as coisas antes do momento divino só cria mais sofrimento. Que algumas sementes precisam de estações inteiras para germinar e não há como apressar o processo sem matar a planta. A sabedoria da aceitação. Aceitar não significa gostar. Significa reconhecer o que é sem resistir desesperadamente. Significa olhar para a realidade da separação e dizer: ok, isso é o que está acontecendo agora. Eu não gosto, mas posso aceitar e trabalhar com isso, em vez de lutar contra isso constantemente. A sabedoria da rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição da confiança. Soltar a necessidade de controlar, de entender, de fazer acontecer. Colocar a situação nas mãos do divino e dizer: não mais a minha vontade, mas a tua. Não mais no meu tempo, mas no teu. A sabedoria da compaixão.
Você está aprendendo a ter compaixão por você mesmo nas suas imperfeições, nas suas fraquezas, nos seus momentos de dor. E também a ter compaixão pela sua chama gêmea, reconhecendo que ela também está lutando suas próprias batalhas, confrontando seus próprios demônios, fazendo o melhor que pode com as ferramentas emocionais e espirituais que tem disponíveis. Cada uma dessas sabedorias foi conquistada através da dor, através das noites chorando, através dos dias tentando entender, através dos momentos de desespero quando você pensou que não conseguiria continuar. Mas você continuou. E a cada dia que você continua, você não está apenas sobrevivendo. Você está se transformando em algo mais elevado, mais maduro, mais espiritualmente adulto. Porque veja bem, muitas pessoas passam a vida inteira operando com uma compreensão infantil do amor. Um amor baseado em se você me ama, você vai fazer o que eu quero. Um amor transacional, condicional, imaduro. A jornada de chamas gêmeas, especialmente a parte dolorosa da separação, te força a crescer além desse nível. Te força a desenvolver uma compreensão mais madura, mais profunda, mais espiritual do que realmente é o amor. Você está aprendendo que amor verdadeiro não é sobre ter suas necessidades atendidas. É sobre reconhecer a divindade em outra pessoa e honrá-la, mesmo quando isso significa deixá-la ir. Você está aprendendo que amor verdadeiro não exige reciprocidade para existir. Ele simplesmente é, como o sol que brilha sem precisar que as flores lhe agradeçam. Você está aprendendo que amor verdadeiro é paciente, é gentil, não insiste no seu próprio caminho, não mantém registro de erros, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, resiste a todas as coisas. E essas não são apenas palavras bonitas, são verdades vividas, verdades que você está incorporando através da sua própria experiência de dor e transformação. Então, quando você olhar para trás um dia, e esse dia virá, você não vai lamentar essa separação. Você vai reconhecê-la como o presente mais precioso que sua chama gêmea poderia ter te dado. Não o presente que você queria, mas o presente que você precisava. O presente que te transformou de uma pessoa buscando amor fora de si mesma em uma pessoa que é amor. E essa transformação, ela é eterna. Ninguém pode tirá-la de você. Não importa o que aconteça com sua conexão de chamas gêmeas, essa sabedoria conquistada através da dor é sua para sempre. Um dos aspectos mais torturantes da separação de chamas gêmeas é o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor quando a pessoa que sua alma reconhece como casa simplesmente desaparece. Sem explicações, sem despedidas, sem nada. E você fica ali, no vazio desse silêncio, tentando desesperadamente encontrar significado. Por que ela não fala comigo? O que esse silêncio significa? Se ela realmente se importasse, não manteria contato. Mas aqui está algo que pode mudar completamente a forma como você vê esse silêncio. Muitas vezes, o silêncio não é a ausência de comunicação. É a forma mais profunda de comunicação que existe. Deixe-me explicar algo sobre a comunicação entre chamas gêmeas. Ela não acontece apenas no nível humano, através de palavras faladas ou mensagens escritas. Ela acontece principalmente no nível da alma, através de uma linguagem que transcende palavras. Então, quando sua chama gêmea está em silêncio no plano físico, pergunte a si mesmo: o que você está sentindo energeticamente? O que sua intuição está te dizendo? Muitas vezes, você vai perceber que mesmo sem comunicação verbal, você sente ela. Você sente quando ela está pensando em você. Você sente quando ela está lutando. Você sente quando ela está crescendo. Porque o vínculo entre chamas gêmeas não depende de mensagens de texto ou ligações telefônicas. Ele existe em uma dimensão onde almas estão constantemente em comunicação, mesmo quando as personalidades humanas estão em silêncio. O silêncio como proteção.
Às vezes, sua chama gêmea fica em silêncio não porque não se importa, mas porque se importa demais. Ela sabe que, se mantiver contato, será difícil para ambos fazerem o trabalho interno necessário. Será tentador voltar aos velhos padrões, às velhas dinâmicas, sem que a verdadeira transformação tenha acontecido. O silêncio, nesse caso, é um ato de amor. Um reconhecimento de que vocês dois precisam de espaço para crescer antes de poderem se reunir de forma saudável. O silêncio como autocuidado. Talvez sua chama gêmea esteja passando por sua própria noite escura. Talvez ela esteja tão quebrada, tão confusa, tão perdida, que simplesmente não tem energia emocional para manter comunicação com você. Não porque você não importa, mas porque ela precisa colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro. Precisa se curar antes de poder estar presente para outra pessoa. O silêncio como espelho. O silêncio da sua chama gêmea também pode estar espelhando algo em você. Talvez seja um convite para olhar para onde você tem estado em silêncio consigo mesmo, onde você não tem ouvido sua própria voz interior, onde você tem ignorado suas próprias necessidades e intuições em favor de se focar nela. O silêncio como teste. Não um teste cruel ou manipulador, mas um teste espiritual, sobre se você consegue manter sua paz interior, mesmo sem validação externa. Se você consegue confiar no amor, mesmo sem provas constantes. Se você consegue ficar firme na sua verdade, mesmo sem confirmação dela. E aqui está o que muitos não percebem. A forma como você responde ao silêncio é mais importante do que o próprio silêncio. Você pode responder com pânico, com perseguição, com tentativas desesperadas de forçar comunicação. E isso só vai afastá-la mais. Ou você pode responder com graça, com dignidade, com respeito tanto pelo espaço dela quanto pelo seu próprio. Você pode usar o silêncio como uma oportunidade de finalmente ouvir sua própria voz, de sintonizar com sua própria intuição, de desenvolver uma conexão mais profunda consigo mesmo. Porque a verdade é que, se você precisa de comunicação constante para se sentir seguro no amor, você ainda está operando de um lugar de carência. E carência nunca sustenta uma união de chamas gêmeas. Mas se você pode permanecer em paz, mesmo no silêncio, se você pode confiar no amor, mesmo sem palavras, se você pode sentir a conexão, mesmo sem contato físico, então você está operando de um lugar de plenitude, e é esse lugar que atrai a união. Então, da próxima vez que o silêncio te incomodar, experimente isso. Em vez de focar na ausência de comunicação humana, sintonize com a presença de comunicação espiritual. Feche os olhos, coloque a mão no coração e sinta, apenas sinta. Você provavelmente vai perceber que o silêncio não é vazio. Está cheio de energia, cheio de amor, cheio de mensagens que seu coração pode ler, mesmo quando seus ouvidos não ouvem nada. E quando você aprende a decifrar essa linguagem mais profunda, o silêncio deixa de ser uma tortura e se torna uma dádiva. Um espaço sagrado onde a alma pode falar sem as distrações e distorções da comunicação humana. Aqui está uma verdade que pode revolucionar completamente a forma como você vê sua jornada de chamas gêmeas. Sua conexão não é apenas sobre vocês dois. Nunca foi e nunca será. Vocês são apenas dois instrumentos em uma orquestra muito maior. Duas pinceladas em uma tela cósmica muito mais ampla. Duas peças em um quebra-cabeça universal que está além da compreensão humana. A separação que você está vivendo agora, ela não está acontecendo apenas para o seu crescimento pessoal ou para o crescimento dela. Ela está acontecendo porque existe um propósito maior. Um propósito que envolve a elevação da consciência coletiva, a cura de linhagens ancestrais, a transformação de padrões energéticos que têm sido passados de geração em geração. Pense nisso.
Quando você cura suas feridas de abandono, você não está apenas se curando, você está curando todos os seus ancestrais que carregaram essas mesmas feridas. Você está quebrando padrões que têm sido repetidos na sua família por gerações. Quando você aprende a se amar incondicionalmente, você não está apenas transformando a si mesmo, você está elevando a frequência do amor no planeta. Você está mostrando para outras almas que isso é possível. Quando você escolhe o perdão em vez da raiva, a compaixão em vez do ressentimento, o amor em vez do medo, você está contribuindo para a ascensão espiritual da humanidade inteira. Porque veja bem, chamas gêmeas não são chamadas para viver um conto de fadas romântico. Elas são chamadas para serem guerreiros espirituais, para serem pioneiros de um novo paradigma de amor, para serem faróis de luz em um mundo que tem operado em padrões antigos de amor condicional e relacionamentos baseados em carência por tempo demais. Sua separação, por mais dolorosa que seja, está servindo a esse propósito maior. Você está sendo treinado, temperado, preparado. Para quê? Para eventualmente encarnar um tipo de amor que a maioria das pessoas nunca experimentou. Um amor que é incondicional, desprendido, maduro, consciente. E quando você e sua chama gêmea finalmente se unirem, se for isso que está destinado a acontecer nesta vida, essa união não será apenas para a felicidade de vocês dois. Será um farol, um exemplo, uma demonstração para o mundo de que um tipo diferente de amor é possível. As pessoas vão olhar para vocês e ver que é possível amar sem possuir. É possível ter uma união profunda sem perder a individualidade. É possível ter um relacionamento sagrado baseado em crescimento mútuo, não em dependência mútua. Mas para que vocês possam ser esse exemplo, vocês primeiro precisam passar pelo fogo da transformação. Vocês precisam ser quebrados e reconstruídos. Vocês precisam transcender os padrões antigos que a humanidade tem repetido por milênios. Isso não acontece sem dor, não acontece sem separação, não acontece sem noites escuras da alma. Então, quando você está no meio da dor, quando está questionando por que isso está acontecendo, quando está se sentindo perdido e sozinho, lembre-se, você não está apenas passando por uma separação romântica. Você está participando de uma revolução espiritual. Você está sendo moldado em algo novo, algo que o mundo precisa ver. Sua dor não é inútil. Cada lágrima está servindo a um propósito maior. Cada momento de solidão está te preparando para algo extraordinário. Cada desafio está te tornando mais forte, mais sábio, mais capaz de carregar a frequência do amor divino. E quando você entende isso, quando você realmente compreende que sua jornada é maior do que suas circunstâncias pessoais, algo muda. A dor não desaparece completamente, mas ela ganha significado, contexto, propósito. Você para de se ver como uma vítima de circunstâncias cruéis e começa a se ver como o que realmente é. Um guerreiro espiritual passando por um treinamento intenso para uma missão sagrada. E esse shift de perspectiva, ele muda tudo. Querida alma, se você chegou até aqui comigo nesta jornada, eu quero que você faça uma pausa agora. Coloque a mão sobre seu coração. Respire profundamente e deixe estas palavras finais penetrarem não apenas na sua mente, mas na sua alma. A separação que você está vivendo não é evidência de que o amor falhou. É evidência de que o amor é tão poderoso, tão transformador, tão sagrado, que ele exige que ambos se tornem dignos dele antes de poderem vivê-lo plenamente. Sua chama gêmea não te deixou porque você não é suficiente. Ela se afastou porque vocês dois são chamados para algo maior do que poderiam ser se tivessem simplesmente ficado juntos, sem fazer o trabalho interno necessário. Pense nisso. Se vocês tivessem ficado juntos desde o início, sem separação, sem desafios, sem essa dor que te quebrou e te reconstruiu, quem você seria agora?
Você seria essa pessoa mais forte, mais sábia, mais consciente em que você está se tornando? Você teria descoberto essas profundezas dentro de si mesmo? Você teria confrontado suas sombras, curado suas feridas, transcendido seus padrões? Provavelmente não. A separação foi necessária. Não porque o destino é cruel, mas porque o amor verdadeiro exige que você seja inteiro antes de poder se unir verdadeiramente a outra alma. E o que suas almas sabem, mesmo quando suas mentes humanas não conseguem entender, é que um amor construído sobre duas pessoas completas é infinitamente mais forte, mais belo, mais sustentável do que um amor construído sobre duas metades desesperadas tentando se completar. Então, sim, a separação foi um ato de amor, o maior ato de amor que suas almas já vivenciaram. Foi o amor dizendo: eu me importo tanto com você que estou disposto a abrir mão da presença física temporária para garantir a possibilidade de uma união eterna e verdadeira. Foi o amor dizendo: eu te amo demais para te permitir permanecer na versão menor de si mesmo. Mesmo que isso signifique que precisamos nos separar para que você possa crescer. Foi o amor dizendo: nossa conexão é tão sagrada que vale a pena suportar qualquer quantidade de dor temporária para proteger sua integridade a longo prazo. E agora, enquanto você ainda está no meio dessa jornada dolorosa, pode ser difícil ver isso. Pode ser difícil acreditar nisso. Pode parecer que eu estou apenas te dando palavras vazias de conforto, mas um dia, e esse dia virá, você vai olhar para trás e ver. Você vai ver como cada momento de dor tinha um propósito, como cada lágrima estava te lavando de padrões antigos, como cada noite de solidão estava te ensinando a se bastar. Você vai ver que a pessoa que você está se tornando através dessa separação é alguém que você nunca poderia ter se tornado sem ela. E então você vai entender, não apenas intelectualmente, mas no nível mais profundo da alma. Você vai entender que a separação não foi o oposto do amor. Foi sua mais alta expressão. Porque amor verdadeiro não é sobre conforto, é sobre crescimento, não é sobre facilidade, é sobre transformação. Não é sobre ter o que você quer quando você quer. É sobre se tornar quem você precisa ser para ter o que sua alma verdadeiramente merece. Então continue caminhando, continue crescendo, continue se amando mesmo quando parece impossível, porque cada passo que você dá nessa jornada solitária é um passo em direção à versão mais elevada de si mesmo. E cada dia que você escolhe se curar é um dia mais perto da possibilidade de uma união verdadeira. E se essa união nunca acontecer no plano físico nesta vida, você ainda terá ganhado algo infinitamente mais valioso. Você terá ganho a si mesmo. Você terá se tornado inteiro, completo, desperto. E isso, minha querida alma, é o verdadeiro propósito da jornada de chamas gêmeas. Não a união física, embora ela possa acontecer, mas a união com sua própria alma. A lembrança de quem você realmente é, o retorno à sua própria divindade. A separação foi apenas o caminho, um caminho doloroso sim, mas também o caminho mais direto para casa. E casa não é estar com ela. Casa é estar completo dentro de si mesmo. Confie nisso, mesmo quando dói, especialmente quando dói, porque a dor é apenas o processo de quebrar as cascas antigas que te mantinham pequeno. E do outro lado dessa quebra está uma versão de você tão radiante, tão poderosa, tão amorosa, que até mesmo essa separação vai parecer um pequeno preço a pagar pela transformação que ela trouxe. Você está no caminho certo. Continue. O amor já venceu. Você apenas ainda não pode ver como, mas você verá. Oh, como você verá. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se alguma dessas palavras trouxe nem que seja um raio de luz para a escuridão que você está atravessando, por favor, deixe seu like
Isso ajuda o universo a levar esta mensagem para outras almas que também precisam ouvi-la neste momento. Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo conteúdos que apoiam sua jornada espiritual, que validam sua experiência e que te lembram da verdade mais profunda. Você nunca está sozinho e tudo está acontecendo exatamente como deveria. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está passando por essa mesma jornada. Às vezes, uma única mensagem no momento certo pode ser exatamente o que uma alma precisa para continuar caminhando. Deixe nos comentários qual parte deste vídeo mais ressoou com você, o que você está sentindo agora, onde você está na sua jornada. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa ver hoje. E lembre-se, você não chegou até este vídeo por acaso. O universo te guiou até aqui porque existe algo nestas palavras que sua alma precisava ouvir. Continue confiando, continue crescendo, continue amando. A separação é temporária, mas a transformação que ela traz é eterna. Estamos juntos nesta jornada sagrada, hoje e sempre. Namastê.